Muito boa noite. Linha de passe, depois de um quentíssimo Fla-Flu que terminou 0-0. 0-0 o resultado do jogo de ida, ainda teremos a volta. Ainda bem, né? Porque o jogo foi quente, tem muito assunto e nós falaremos também sobre o que pode ser a partida de volta, mas principalmente o que foi esse jogo de ida sem gols. Com Rodrigo Bueno, com Pedro Ivo, com o aniversariante Jean Oddi. Parabéns, Jean. Muito obrigado. Puderem Bravo. já escrevi para ele. Bravo. Bravo. Sempre é bravo. Grazie. Ó, dá para dizer, pelos números, pelo jogo, por tudo que nós vimos, que o Fluminense segurou o Flamengo hoje? Pois é, boa noite. De uma forma ou de outra, né? Segurou. Eu acho que dá para dizer, pelo que foi o jogo, que foi um grande resultado para o Fluminense, apesar de jogar com o mando, com a sua torcida. Foi um grande resultado do Fluminense. Claro, também porque jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, mas muito pela grande atuação que fez o Flamengo. Assim, foi disparada a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Sampaoli, especialmente a atuação no primeiro tempo, né, com a igualdade numérica ali de 11 contra 11. Para mim é uma loucura, é um mistério como que um time tem a passividade e a indolência que teve na partida do final de semana contra o Bahia, jogando em determinados momentos com 2 jogadores a mais, e tem a intensidade e aplicação que a gente viu hoje no primeiro tempo, porque foi uma loucura o que o Flamengo fez com o Fluminense na primeira etapa, o quanto não dava espaço para o Fluminense ter a bola como gosta de ter, o quanto não deixava o Fluminense jogar. Então foi um Flamengo muito diferente, foi um Flamengo com um domínio absoluto, que acho que a gente não viu ainda, ou não tinha visto ainda nessa temporada, mas a exemplo de tantos outros jogos nessa temporada, apesar do domínio diferente e acima da média, foi um Flamengo que perdeu muitas chances. E essa tem sido uma sina do time do Flamengo. Nem sempre criando tanto como hoje, mas muitas vezes durante as partidas, e até mesmo com o Sampaoli, não vou dizer contra o Bahia, não vou nem dizer contra o Goiás, mas contra o Botafogo, por exemplo, o Flamengo criou várias chances e acabou desperdiçando essas chances. Hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Mas o nível da atuação, eu acho que é para deixar o torcedor rubro-negro bem mais otimista depois do que ele tinha visto no final de semana. Rodrigo, foram 18 finalizações do Flamengo, sendo 5 apenas no alvo, né? Um aproveitamento de finalizações no caminho do gol baixo. 7 finalizações do Fluminense e 3 no alvo. Boa noite, Paulo, companheiros, parabéns ao Jean mais uma vez, fã de esporte. É o seguinte, o primeiro tempo, mesmo com esse amasso do Flamengo para cima do Fluminense, o Fluminense conseguiu ter um pouquinho mais de posse de bola, deu 51% de posse de bola, quando tinha 11 contra 11 no primeiro tempo. Mas era uma posse de bola defensiva, né? O Fluminense mal conseguia passar do meio campo, tamanho era o sufoco, a pressão que o Flamengo fazia. O Fluminense no primeiro tempo ruim conseguiu dar 3 finalizações. Uma, talvez a mais perigosa, do Marcelo, que acabou saindo. Foram vários os problemas e as dificuldades do Fluminense na partida. Primeiro, ser encurralado pelo seu rival, né, atrapalhando completamente o tipo de jogo, quebrando, né, quase sempre os passes que o Diniz tanto gosta. Depois a lesão do Marcelo, uma baixa significativa, você já não tinha o Alexander, no caso do Fluminense, então você tem que colocar já o Guga ali na lateral esquerda, é um problema. E curiosamente, né, a gente falou aqui do Sampaoli na partida anterior contra o Brasil, ter trocado 5 jogadores. Eles empataram em trocas. O Diniz, com toda a pressão que sofreu, né, depois teve a expulsão do Felipe Melo, ele faz uma troca forçada para reconstituir a defesa com a entrada do Manuel, e só no finalzinho, nos acréscimos, que ele vai colocar o David Braz. O Diniz repete muito o time, né, ele tinha baixas como o Keno, por exemplo, e o Sampaoli é muito mais ativo na hora de fazer substituições. Foi para cima, tentou tirar jogador de características defensivas como o Thiago Maia para botar o Cebolinha. No final, eu acho que pesou a parte física, e a gente já falou muito disso no Flamengo nesse ano. O Flamengo tem tomado gols ou tem perdido jogos no segundo tempo. Um time meio que morre, talvez pelo planejamento equivocado que fez, férias em excessos para os jogadores, acúmulo de competições no começo do ano. E no segundo tempo, incrivelmente, o Fluminense com 1 a menos foi mais perigoso, deu mais finalizações,
entregou a bola de vez para o adversário, né? Mas se sustentou de uma forma muito boa. Fábio, mais uma vez, brilhante quando foi acionado. Fábio, uma partida exuberante mais uma vez. Então, eu diria que vence o Fluminense por 0-0, mas vence o Fluminense e está tudo em aberto para o jogo de volta, quando talvez o Fluminense tenha uma atuação um pouco mais compatível com o que ele vinha demonstrando ao longo desse ano. Eu acho que essa mudança do primeiro para o segundo tempo, o Rodrigo mata a charada quando diz, né, que o Flamengo tem sido criticado pela falta de planejamento, por como administrou o período de férias e tudo mais. Mas tem também um outro aspecto que é a comparação com o primeiro tempo. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo com a cara, a assinatura e aquilo que a gente sabe da história do Sampaoli. E nem sempre vai dar para segurar 90 minutos naquele ritmo também, né? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abração a você, Bubu, beijo especial ao Jean, ao Fã de Esporte com a gente. O segundo tempo do Flamengo, como pontua o Bubu, é o que a gente já viu em alguns momentos, fosse com o Sampaoli, fosse antes. É um time que prega, é um time que cansa. Agora, o primeiro tempo é que a gente não tinha visto ainda. E eu estou muito com o Jean, me causa curiosidade. O Flamengo que concede tanto ao Goiás, o Flamengo que sofre com 2 a menos contra o Bahia, você custa acreditar que é o mesmo Flamengo que entra em campo hoje com aplicação, com entrega, com a disposição para fazer muito claramente o que o São Paulo pede. 0-0, eu achei um jogo muito, muito, muito bom, porque a gente viu coisas que talvez a gente não imaginasse. A gente passa o dia inteiro aqui projetando, era o único jogo do dia, o grande evento, a primeira partida dessa fase da Copa do Brasil, e muito se fala como o Flamengo vai conseguir segurar esse Fluminense, como o Flamengo vai conseguir tirar a bola desse Fluminense, como o Flamengo vai se comportar numa fase não tão boa. A gente brincava aqui antes do jogo, conversando ou com tricolores ou com rubro-negros da redação, a gente falava o Fluminense queria fazer vantagem, o torcedor do Fluminense queria fazer vantagem, o torcedor do Flamengo queria assinar um empate. E o cenário é o Fluminense valorizando muito, brincou o Bubu, vence o Fluminense com esse empate, e o Flamengo se lamentando por não acreditar que com tudo que fez não sai com uma vitória. É muito interessante porque muito se ouve, né? As análises precipitadas de que o Sampaoli, o que ele vai fazer com esse time do Flamengo? Tem pouco tempo, mas já tinha que apresentar alguma coisa. O que faz o Sampaoli hoje, é bom lembrar, sem tempo para treinar, porque o time que joga sábado, desembarca de madrugada, sob protesto, domingo é recuperação, segunda é véspera de jogo. O que faz o Sampaoli, muito me parece, na ideia, um treino de menor intensidade, não é simplesmente como ele se defende contra o Fluminense, é como ele tira a bola do Fluminense. O Flamengo vira e fala, a bola é minha nesse jogo. A bola é minha e com a bola o Fluminense não joga. E quando o Fluminense tem a bola, o Flamengo sobe. Pressiona muito, incomoda. Aquele tradicional jogo do Fluminense, né? Aproxima todo mundo de um lado só, saída de bola, acelera rápido para virar a bola. A aceleração rápida do toque de bola curto não tinha. O Flamengo cortava todas as linhas de passe. A virada de jogo, muito menos. O Fluminense, quando chega com uma roubada ou outra no campo de ataque. Então o Flamengo tira qualquer jogo do Fluminense e o Flamengo tem a bola contra esse Fluminense. O Fluminense numa situação muito desconfortável durante todo o primeiro tempo. Então a vitória não veio. Mas tem coisa muito interessante para o torcedor do Flamengo valorizar. É uma pena para o rubro-negro não construir a vantagem com uma sua atuação tão boa no primeiro tempo. Aí não adianta se apegar, mas no segundo tempo cansou. A gente sabe, isso já vinha acontecendo. E as trocas ocorreram, a dinâmica era outra. E o Fluminense tem que se valorizar, porque você perde um jogador, a gente vai falar da expulsão do Felipe Melo, e acho o Fluminense muito maduro com um homem a menos. Primeiro, para se defender, segundo, para mesmo com um homem a menos, jogar. O Fluminense não vive naquela, estacionou um ônibus, ficou dando bicão. Não, se fecha e sabe o que fazer quando tem a bola mesmo com um homem a menos. Me causa a sensação de que assusta até bem mais no 10 contra 11. Porque sabe o que fazer nessa construção curta, é um Flamengo diferente, aí sim é um Flamengo cansado, o Fluminense tenta chegar ali no final. Jogo muito interessante, a lamentar para o Flamengo, a celebrar muito para o Fluminense, e acho que daqui a 15 dias a gente vai ter um jogo da volta, né? No mesmo lugar, claro, mas muito interessante. Tem uma imagem emblemática, né? O Marcelo, uma pena para a torcida do Fluminense, sai machucado com 39 minutos do primeiro tempo e era o cara que mais tentava, né? Se o Fluminense estava no sufoco, se os caras não conseguiam aparecer, o Marcelo sim aparecia algumas vezes. E tem uma imagem emblemática, antes da saída, alguns minutos antes, tem uma parada no jogo, para atendimento, se não me engano, e ele reúne os jogadores do Fluminense, parecia um tempo de futsal, né? Um pedido de tempo, um tempo técnico. Santos, olha lá, assim, o Fluminense não encontrava meios de jogar, graças ao Flamengo. Exato. Acho que aí tem duas coisas, né? Muita gente sabe que essa é uma boa fórmula, se você conseguir encaixar essa marcação alta, é uma boa fórmula de você jogar contra o Fluminense, ou seja, tirar a bola lá no campo de defesa ainda do Fluminense e ficar com ela e impedir o Fluminense de ter a posse da qual ele
Paulo tanto gosta. Mas não é algo fácil de se fazer, Perfeito. porque o Fluminense tem jogadores com muita qualidade também com a bola nos pés, como é o caso do Marcelo, como é o caso do próprio Felipe Melo, o próprio Samuel Xavier lá atrás. São todos jogadores que têm essa capacidade de trocar passes, de encontrar espaços. Então, toda vez que você faz isso contra o Fluminense, se der certo, maravilha. Mas você corre o risco do Fluminense conseguir romper a sua marcação lá alta e a partir do momento que romper a sua marcação alta, o Fluminense leva muito perigo. Só que o Fluminense não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Acho que você destacou o Marcelo e, de fato, era o cara com mais qualidade para fazer isso, para tentar encontrar o espaço, né? Naquele espaço muito curto. O Pedrinho até definiu muito bem na transmissão, né? Era praticamente um espaço de futebol de salão. E aí, no espaço do futsal, o Marcelo conseguia, às vezes, uma brecha para dar um passe, para tentar chegar à frente. Mas as chances que o Fluminense teve no primeiro tempo nasceram dos pés do Santos, do goleiro do Flamengo, que errou ali uma ou duas reposições de bola e permitiu ao Fluminense criar alguma coisa, porque senão o Fluminense não teria criado absolutamente nada. Por que o Flamengo conseguiu encaixar tão bem essa marcação? A questão da intensidade e da diferença de postura, eu sinceramente tenho dificuldade de entender, porque foi muita diferença do time de hoje para o time que a gente viu na Bahia, por exemplo. Mas em relação às peças, aí a gente entende também que a ausência do Pedro, que é um baita atacante, permitiu também ao Sampaoli ter uma formação diferente, ter um meio-campo ali em que vários jogadores marcavam e tinham a qualidade, porque é claro, quando você tem um meio-campo com o Gerson, com o Everton Ribeiro, o próprio Pulgar, a gente viu encontrar um espaço muito interessante ali. E se encontrar com o Sampaoli, né? Exato. A importância dele para o Que time ele está tava- crescendo de tal forma. É engraçado que era um desses jogadores também que já tinha um monte de gente desistindo, né? É impressionante como se desiste rápido de certos jogadores no Brasil. Mas acho que a mudança ali de peças também permitiu ao Flamengo ter essa intensidade. Eu não sei, sinceramente, se com o Gabigol, o Pedro e o Arrascaeta, os três em campo, o Flamengo teria conseguido botar a pressão e fazer essa marcação alta que fez no primeiro tempo. É claro que você pode, entendeu? Esse é um jogo específico contra o Fluminense em que essa estratégia é muito válida. Agora, é óbvio que é melhor você ter o Pedro à disposição e jogar com Pedro, Gabigol e Arrascaeta, de repente num outro contexto, contra um outro adversário, mas acho que foi muito interessante o que a gente viu do Flamengo, sobretudo na primeira etapa. Mas eu acho que Salve, galera do canal Flamengo Hoje. Se der pra deixar o like aí, se inscrever, vai ajudar demais aqui. Vou trazer notícias todo dia pra vocês aqui do Flamengo, sem fake news e sem inventar nada. Vou trazer tudo que sair aí na mídia. Se você quiser ficar por dentro de tudo, é só se inscrever aqui no canal. Tamo junto demais. E o que vocês acharam desse jogo aí, hein? Flamengo jogando com um a mais quase que um tempo inteiro e não conseguiu fazer um gol, cara. Isso pode pesar muito pro jogo da volta. Pelo menos um golzinho era pra ter feito, né? Muitos gols perdidos. E assim, esse time do Fluminense não é um time fraco. Era pro Flamengo ter matado o jogo e a gente não fez isso. Vamos ver se no jogo da volta o Pedro vai estar à disposição, porque faz muita falta, cara. Esse time perde muito gol, é um negócio assim assustador. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, mano. Se dá pra dar um likezinho também. Valeu demais, nação. Tamo junto.